O sol abrasador do meio-dia castigava sem piedade as ruas de Valência, suas ondas de calor ondulavam o horizonte urbano e criava miragens distantes. Sob a lona desbotada de um abrigo improvisado, Julian, um garoto de rua de apenas 11 anos, acordou de um sono perturbado. Seus cachos castanhos e olhos profundos, marcados por experiências além de sua idade, contrastavam com o cenário imundo ao seu redor. Sua cama era um pedaço de papelão, tão desgastado e sujo quanto as roupas que cobriam seu corpo frágil. Julian nem sempre foi um garoto de rua. Até poucos anos atrás, ele vivia com sua mãe em um pequeno apartamento. A vida era difícil, mas eles tinham um ao outro. Tudo mudou quando sua mãe, lutando contra uma doença grave e sem dinheiro para tratamento, o deixou em um orfanato, prometendo voltar assim que pudesse. Essa promessa nunca foi cumprida. O orfanato, abarrotado e mal administrado, foi mais uma prisão do que um lar. Aos 9 anos, Julian fugiu, preferindo as ruas daquele inferno. Virando-se para evitar o sol escaldante, Julian esfregou o rosto, deixando rastros de poeira em suas bochechas. O pote de caridade que ele havia deixado com esperança na noite anterior estava tão vazio quanto seu estômago. Ele o pegou e sacudiu suavemente, mas o único som que ouviu foi o eco do metal contra o plástico, uma sinfonia de vazio e necessidade. "Preciso de algo hoje", murmurou para si mesmo, sua voz quase inaudível em meio ao tumulto da cidade. Seus olhos percorreram o chão, procurando por alguma moeda esquecida, mas não havia nada além de detritos varridos pelo vento. Enquanto procurava, um homem de rosto carrancudo passou por ele e gritou: "Saia do meu caminho, moleque sujo!" Julian encolheu-se com as palavras cruéis, uma dor familiar atravessando seu coração. Levantando-se lentamente, suas articulações estalaram em protesto. Com passos pesados, começou a caminhar pela calçada, estendendo a mão na esperança de alguma caridade. "Por favor, qualquer ajuda", pediu com uma voz que tentava esconder seu desespero. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível, suas vidas ocupadas demais para notar a luta solitária do garoto. Cada rosto que desviava o olhar era um lembrete cruel da indiferença do mundo. "Não é justo", sussurrou, seu coração pesado com uma tristeza profunda. "Por que ninguém vê?" Foi então que uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Ele ergueu os olhos e viu uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso, segurando um pequeno saco de alimentos e uma garrafa de água. "Ei, garotinho, você está com fome?", perguntou ela, com uma gentileza que parecia rara naquele mundo. Julian sentiu uma onda de esperança e gratidão, uma luz em meio à escuridão de sua realidade. Além do saco de alimentos, a mulher também estendeu um cobertor limpo, oferecendo não apenas sustento, mas um pouco de dignidade e conforto. "Você parece precisar de mais do que apenas moedas", disse uma senhora idosa, parando na frente de Julian com um olhar compreensivo. Ela segurava uma sacola de compras, suas mãos trêmulas revelando o peso da idade. Tinha os cabelos grisalhos presos em um coque solto e usava um vestido floral desbotado, que provavelmente fora elegante em sua juventude. Julian olhou para ela, surpreso. "Não posso aceitar muito, senhora. Você precisa mais do que eu", começou a recusar, mas ela o interrompeu com um sorriso triste. "Todos nós precisamos de algo, querido, mas hoje você precisa mais", disse ela, pressionando um sanduíche embrulhado em sua mão. O sanduíche estava cuidadosamente embalado em um guardanapo limpo, e Julian podia sentir o calor que ainda emanava dele, indicando que havia sido preparado recentemente. O aroma de pão fresco e presunto defumado misturado com queijo derretido fez seu estômago roncar. "Vá em frente, coma." "Não é muito, mas é o que eu posso fazer", insistiu a senhora, seus olhos cheios de uma ternura que Julian não sentia há muito tempo. Julian sentiu lágrimas brotarem, mas as conteve. Ele aceitou o sanduíche com mãos trêmulas, murmurando um obrigado, quase inaudível. A senhora acenou com a cabeça, oferecendo-lhe um sorriso caloroso antes de continuar seu caminho. Ela andava devagar, cada passo revelando o cansaço de anos vividos, mas havia uma dignidade em sua postura que Julian admirou.
Sozinho mais uma vez, Julian olhou para o sanduíche em suas mãos. Um pequeno ato de bondade em um mundo que muitas vezes parecia ter esquecido como ser gentil. Ele desembrulhou o sanduíche e começou a comer devagar. Cada mordida era um lembrete de que, apesar de tudo, havia alguma esperança, alguma bondade no mundo. O sabor era simples, mas delicioso, o pão macio, o presunto e o queijo se combinando perfeitamente para criar um momento de conforto em meio à sua dura realidade. Enquanto o sol continuava a queimar, ele fez silenciosamente uma promessa a si mesmo de nunca esquecer esse momento. O dia em que a compaixão de um estranho trouxe luz para sua vida nas sombras da cidade. Julian percebeu que mesmo nos dias mais sombrios, pequenos gestos de bondade podiam fazer uma grande diferença. A senhora, ao se afastar, cobriu a boca com a mão, seus olhos úmidos de emoção. Você tem um bom coração. Deus te abençoe, jovem, murmurou para si mesma, sentindo-se grata por ter podido fazer algo por aquele garoto. A esperança que ela plantara em Julian ressoaria em ambos por muito tempo. Sussurrou sua voz cheia de uma mistura de tristeza e admiração. Julian acenou de volta, sentindo uma estranha mistura de fome e contentamento. Ao se afastar, a bondade daquele breve encontro o envolveu como um cobertor quente, aliviando o frio da solidão. Ele sabia que a verdadeira recompensa não estava nas moedas que poderia ter ganho, mas na riqueza de um coração que ainda sabia amar, apesar de suas próprias necessidades. Naquela tarde, na esquina da quinta com a Madison, um cruzamento de destinos e conexões perdidas, Julian estava lá, sentado em um tapete de jornais desgastados. Ele observava as pessoas que, como um rio ininterrupto, passavam por ele em fluxos e refluxos apressados. Seus olhos famintos fixavam-se na porta de um restaurante sofisticado, de onde escapavam aromas deliciosos a cada abertura da porta, torturando cruelmente seu estômago vazio. Uma família emergiu do restaurante, risadas e conversas animadas preenchendo a agradável tarde. Vestidos com roupas de grife, eles pareciam alheios ao mundo que respirava fora daquele pequeno oásis de indulgência. Julian, reunindo a coragem nascida da necessidade, aproximou-se deles. Com licença, disse ele, sua voz vacilando por um momento. Você tem alguma comida para um menino com fome? O pai, um homem imponente com um relógio que brilhava tanto quanto o olhar de Julian, deu-lhe um olhar frio, como se estivesse olhando através dele para algo distante. Sem interesse. Vamos, não temos tempo para isso, murmurou a mãe, puxando sua filha pelo braço, afastando-a do garoto como se ele fosse uma sujeira na calçada. A filha, uma menina de no máximo 8 anos, com fitas no cabelo, olhou para trás, seus olhos encontrando os de Julian por um breve momento. Havia um lampejo de compreensão, talvez até simpatia, mas ela foi rapidamente afastada pela pressa dos adultos. Julian abaixou a cabeça, sentindo o peso da rejeição como uma pedra no peito. Eu só queria um pouco de pão, sussurrou para si mesmo, mas suas palavras foram abafadas pelo barulho da cidade. De volta ao seu canto, as luzes da cidade começaram a piscar como estrelas distantes no céu de concreto. A indiferença do mundo se manifestou mais uma vez, uma indiferença que estava sempre presente, sempre esmagadora. Sussurrou sua voz cheia de uma mistura de tristeza e admiração. Julian acenou de volta, sentindo uma estranha mistura de fome e contentamento. Ao se afastar, a bondade daquele breve encontro o envolveu como um cobertor quente, aliviando o frio da solidão. Ele sabia que a verdadeira recompensa não estava nas moedas que poderia ter ganho, mas na riqueza de um coração que ainda sabia amar, apesar de suas próprias necessidades. A fome e a solidão cavavam cada vez mais fundo no coração de Julian, criando um abismo que se aprofundava a cada olhar desviado, cada palavra ignorada, cada gesto negado. Ele se enrolou sob seu cobertor de papel, tentando afastar o frio que não era apenas do corpo, mas da alma. Um dia, pensou ele, alguém vai olhar, alguém vai ouvir, alguém vai se importar. Com essa frágil esperança, fechou os olhos, sonhando com um mundo onde a fome e a solidão não fossem suas únicas companhias. Julian nunca teve as memórias de um berço balançando suavemente ao som de cantigas de ninar,
nem o calor de um quarto adornado com estrelas que brilham no escuro. Seu primeiro lar foi a dura realidade do asfalto sob a sombra de uma ponte nos arredores da cidade, onde os sons de cantigas de ninar vinham dos ecos distantes de sirenes, e o calor era o abraço coletivo de almas perdidas e corações partidos. Ele era uma criança de rua, um bebê abandonado que encontrou uma família na fraternidade dos esquecidos. Aqui ele vai ficar conosco, declarou Camila, uma mulher robusta com um olhar que misturava a dureza do mundo com a ternura de uma mãe. Ela o acolheu em seus braços fortes, envolvendo-o em um cobertor que havia aquecido tantos outros antes dele. O acampamento improvisado onde Julian cresceu era um mosaico de tendas e lonas, uma arquitetura de sobrevivência e solidariedade. Ali, a vida se desenrolava em um ritmo que desafiava a noção de que o tempo é linear. Cada dia era uma repetição, um ciclo de sobrevivência, mas também de comunhão. Julian, traga mais algumas daquelas caixas para construirmos outro abrigo, pedia o velho José, um veterano da vida nas ruas, enquanto ensinava ao menino a arte de transformar lixo em lar. Sim, senhor, Julian respondia, correndo para completar a tarefa com o entusiasmo que desafiava suas circunstâncias. O menino cresceu aprendendo lições não em salas de aula, mas na escola da vida, entre aqueles acampamentos. À noite, ao redor de uma fogueira lutando contra o frio cortante, histórias eram compartilhadas como um bálsamo para almas cansadas. Julian, com os olhos arregalados, absorvia cada palavra, cada história de vida, cada sussurro de sonhos que ainda ousavam voar apesar das asas quebradas. A familiaridade da fome e da solidão era um fardo constante, mas ele encontrava força nas pequenas esperanças e nos laços formados com os outros esquecidos pela sociedade. Ele sabia que, apesar das dificuldades, havia beleza na solidariedade e na resiliência que compartilhavam. E assim, ele continuava a sonhar, acreditando que um dia encontraria um lugar onde não seria invisível, onde seria amado e aceito. Quebradas, sabe, Julian? Diria Camila com uma voz suave à luz da chama cintilante. Este lugar aqui, somos sua família. Você nunca estará sozinho. Foi neste acampamento, este conglomerado de esperança e desespero, que Julian encontrou algum conforto. Lá, ele era parte de algo, uma peça em um quebra-cabeça imperfeito, mas completo. Era um lar feito não de paredes e telhados, mas de mãos unidas e corações batendo ao ritmo dos sobreviventes. Era um lugar onde, contra todas as probabilidades, ele sabia que pertencia. Naquela noite, o acampamento de Julian, geralmente um santuário de murmúrios suaves e cansaço compartilhado, tornou-se uma cena de caos e terror. Chamas surgiram famintas, lambendo as tendas e engolindo as estruturas improvisadas enquanto uma gangue local espalhava medo como um vírus. Gritos cortavam o ar, um contraponto sinistro ao crepitar do fogo. Julian foi arrancado do sono por mãos frenéticas. Levanta, garoto. Temos que sair daqui. A voz rouca do velho José era iluminada pelo fogo que avançava, seus olhos ampliados pelo medo. Julian, desorientado e piscando contra o brilho infernal, mal conseguia compreender o pandemônio ao seu redor. Estão queimando tudo, alguém gritou enquanto a fumaça começava a sufocar suas palavras. Julian tentou correr para a tenda onde Camila costumava contar suas histórias, mas um braço forte o puxou de volta. Não temos tempo, garoto. Precisamos sair daqui, insistiu o velho José, arrastando Julian para longe das chamas que agora devoravam sua história. As figuras da gangue, sombras dançantes entre o fogo e a escuridão, riam enquanto o mundo de Julian se transformava em cinzas. Ele viu Camila, sua protetora, sendo auxiliada por outros enquanto lutava para escapar, tossindo e misturando lágrimas com o terror daquela noite. Julian! Ele gritou, sua voz era um farol na névoa de fumaça. Fique seguro, meu menino. Nos encontre mais tarde. A separação foi brutal, um corte agudo na alma infantil de Julian. Empurrado pela maré humana em fuga, Julian se viu sozinho, as chamas refletidas em seus olhos. Cada centelha uma promessa de que a resiliência seria sua única companheira a partir de então. Ao amanhecer, o acampamento era nada mais do que terra queimada,
os últimos traços de fumaça subindo como fantasmas de um passado agora irreconhecível. Julian, de pé no meio do desastre, sentiu o peso da realidade se assentar em seus ombros ainda jovens. Não havia ninguém ali. A família que ele conhecia havia se dispersado como cinzas ao vento. As ruas, antes um desafio a ser enfrentado com outros, agora eram uma jornada que ele teria que empreender sozinho. Vou encontrá-los, ele prometeu a si mesmo, com a determinação de alguém que sabia que, apesar de tudo, a esperança ainda poderia ser sua guia. Sussurrou mais para si mesmo do que para o silêncio ao seu redor. Vou continuar por todos nós. Com o coração pulsando uma mistura de medo e determinação, Julian deu o primeiro passo em sua nova jornada. Cada movimento era um ato de desafio contra a brutalidade que tentou quebrá-lo. A resiliência agora não era apenas uma escolha, era sua sobrevivência. A destruição do acampamento deixou uma ferida aberta no coração da cidade, e as ruas, que eram veias pulsantes de perigo e desespero, tornaram-se ainda mais implacáveis. Julian, com a imagem das chamas ainda dançando em sua mente, vagava pelos becos e avenidas com coragem vacilante. O ataque havia tirado a segurança dos números, deixando-o exposto aos olhares predatórios que espreitavam nos cantos sombrios. As manchas de fuligem ainda adornavam seu rosto e roupas, um constante lembrete daquela noite fatídica. Ei, garoto, cuidado por onde anda, alertou um transeunte aleatório, sua voz uma mistura de preocupação e pressa. Estas ruas não perdoam. Julian assentiu, sua expressão séria além de seus anos. Eu sei, mas não tenho para onde ir, respondeu ele, sua voz carregando a ressonância da verdade. Então, seja esperto. Fique atento, aconselhou o homem antes de desaparecer na multidão. Era um conselho que Julian levou a sério. Ele aprendeu a navegar no caos urbano com uma astúcia nascida da necessidade, desviando de problemas e buscando refúgio nas sombras quando os olhares se tornavam intensos demais. Em suas andanças, encontrou outros como ele, fantasmas da sociedade, e trocou histórias e estratégias de sobrevivência. Você tem que manter os olhos abertos, Julian, dizia um menino chamado Marco, que se tornou uma espécie de irmão mais velho. A cidade é uma fera, e nós somos pequenos demais para ela nos notar. Julian ouvia, absorvia cada palavra, cada aviso. E apesar do medo, havia algo mais que o impulsionava, um combustível invisível que o mantinha em movimento, a esperança. Um dia Julian murmurava para si mesmo enquanto se alinhava sob uma ponte diferente, eu encontrarei um lugar melhor, um lugar que eu possa chamar de lar novamente. Era essa esperança que o aquecia nas noites frias, que nutria seu espírito quando seu estômago roncava. A cada amanhecer, ele se permitia sonhar com dias melhores, acreditando que apesar de todas as probabilidades, haveria uma saída, um futuro onde a luz do sol não seria um lembrete do fogo que levou tudo, mas um sinal de um novo começo. Julian continuou, impulsionado por uma força que parecia vir do próprio núcleo da terra, uma força que lhe dizia que ele era mais do que apenas um garoto de rua, que ele era um sobrevivente e que enquanto houvesse um amanhã, haveria esperança. A cidade poderia ser um monstro, mas Julian estava aprendendo a dançar com as sombras. Em um dia que começou sem nenhum sinal de que se tornaria um ponto de virada em sua vida, Julian caminhava pela Rua 42, uma artéria da cidade que nunca dorme, vibrante com a pressa incessante dos pedestres e o rugido dos motores. Foi então que um objeto caiu do bolso de um homem que passava, um empresário vestido com um terno sob medida, tão absorto em seus pensamentos que nem mesmo notou a perda. Julian, com olhos treinados para ver o que muitos ignoravam, notou o item luxuoso no chão. Uma carteira de couro de aparência cara caindo suavemente na calçada como uma folha perdida de uma árvore. Ele correu até ela, pegando-a antes que pudesse ser esmagada pelos pés desatentos dos transeuntes. Senhor, sua carteira! Gritou Julian, mas suas palavras foram abafadas pela cacofonia da cidade. Determinado a fazer o que sabia ser certo, Julian seguiu o empresário, tentando devolver-lhe a carteira antes que ele se perdesse na multidão. O empresário seguiu seu caminho pela multidão até a entrada de um edifício de escritórios polido, onde desapareceu.
Julian, cujo corpo se agarrava aos últimos resquícios de calor do dia, encontrou-se exausto e faminto na sombra do imponente edifício de escritórios que se erguia diante dele como uma montanha de vidro e concreto. O peso da carteira em seu bolso era como de um pequeno mundo cheio de possibilidades e promessas, mas ele ansiava apenas por devolvê-la ao seu dono e talvez receber o suficiente para uma refeição quente. Os pedestres passavam indiferentes à sua vigília, suas expressões focadas e determinadas, olhando através dele como se fosse uma parte invisível da paisagem urbana. Julian se encostou na parede fria, o granito absorvendo o que restava de seu calor corporal, enquanto seus olhos permaneciam fixos na entrada do prédio. Em um momento de reflexão, ele tirou a carteira, abrindo-a para garantir que o conteúdo estivesse seguro. O couro macio deslizava entre seus dedos, e então ele viu, escondida em um compartimento discreto, uma fotografia que o fez vacilar. Era uma imagem dele, não um reflexo cansado e desgastado que ele via em espelhos rachados e vitrines, mas uma versão que ele nunca conheceu. Uma versão de um Julian bem alimentado, vestido com roupas finas, um sorriso contente brincando em seus lábios, seus olhos livres das sombras da fadiga e da fome, brilhando com a luz de uma vida cheia de amor e conforto. Como? Murmurou Julian para si mesmo, sua mente girando com perguntas sem resposta. Ele estava tão absorto na confusão da descoberta que não notou a aproximação de uma figura até que uma voz interrompeu seus pensamentos. "O que você tem aí, garoto?" perguntou uma mulher em uniforme de segurança, sua voz tingida de autoridade. Julian, surpreendido, agarrou a fotografia contra o peito. É uma foto", gaguejou ele, seu coração batendo em ritmo frenético. "Eu a encontrei na carteira." A segurança se aproximou, seu olhar se suavizando ao ver a genuína confusão no rosto do garoto. "Você está bem?" ela perguntou, a suspeita dando lugar à preocupação. Julian olhou para cima, encontrando seus olhos. "Eu não sei", admitiu ele, uma vulnerabilidade em sua voz que raramente se permitia mostrar. "Eu não sei quem eu sou nesta foto." A imagem, um portal para um mundo de si, pesava em suas mãos, um enigma implorando para ser desvendado. E enquanto Julian esperava, esperança e medo travavam uma batalha em seu peito. Ele sabia que a fotografia era a chave para um capítulo de sua vida que estava prestes a se desdobrar. O sol começava a se pôr na cidade agitada quando Gabriel, um renomado empresário com expressão séria e sobrancelhas franzidas, emergiu do edifício de escritórios. Inconsciente do mistério que se desenrolava ao seu redor, Gabriel era uma figura imponente em um terno afiado, e uma aura de autoridade o seguia onde quer que fosse. Julian, segurando a fotografia como um tesouro frágil, deu um passo hesitante em direção a Gabriel. Sua expressão era uma mistura de esperança e ansiedade enquanto se aproximava do homem que agora olhava em sua direção. Os olhares dos pedestres que passavam se voltaram para a cena, curiosos sobre o que estava acontecendo. "Gabriel", murmurou Julian, quase temendo a resposta. Gabriel piscou, tentando processar a situação. Seus olhos, em um momento de reconhecimento, se estreitaram enquanto examinava Julian mais de perto. A semelhança era inegável, como duas peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. "Meu Deus", sussurrou Gabriel, sua voz embargada de emoção. Ele deu um passo hesitante em direção a Julian, como se temesse que o garoto desaparecesse em um sonho frágil. "É você, é realmente você." Julian assentiu, lágrimas de emoção brilhando em seus olhos enquanto segurava a fotografia. "Eu não sei como, mas parece que sim." A multidão ao redor, uma vez meros espectadores curiosos, começou a perceber a magnitude da cena que se desenrolava diante deles. Sussurros de surpresa e espanto corriam pelo grupo, enquanto alguns até tiravam seus telefones para capturar o momento. Gabriel, com voz trêmula, começou a contar uma história que ele mantivera enterrada por anos. Ele falou sobre aquela fatídica noite 11 anos atrás, quando um blackout misterioso cobriu a cidade. Naquela escuridão, ele e sua esposa haviam sido vítimas de uma tentativa de sequestro, um evento traumático que ele nunca esqueceu. Para piorar, seu filho nasceu naquele dia,
mas disseram que ele havia morrido. Eles acreditavam que seu filho havia nascido morto naquela noite, uma crença que os assombrava. A foto em sua carteira não era de Julian, mas sim de Gabriel quando criança, e a semelhança entre os dois não deixava dúvidas. Julian era seu filho há muito perdido. Agora diante dele, estava um garoto cuja semelhança com ele era inegável, como se o passado emergisse das sombras para confrontá-lo com a verdade que ele havia enterrado tão profundamente. Após um teste de DNA, foi comprovado que Julian era filho deles. Julian ouvia atentamente, sua própria história desconexa agora começando a se encaixar com as palavras de Gabriel. Cada palavra era um elo que conectava seus destinos de uma maneira que eles só estavam começando a entender. À medida que a verdade emergia, a multidão continuava a crescer, espectadores de uma reviravolta emocional que nenhum deles poderia ter previsto. Julian e Gabriel, unidos por laços de sangue quebrados e agora redescobertos, tinham diante deles um novo começo, uma oportunidade de preencher os vazios que o tempo e as circunstâncias haviam criado. O sol, agora um disco dourado no horizonte, lançava uma luz quente sobre a cena, como se abençoasse este momento de reconciliação e renascimento. E enquanto a cidade continuava a se mover ao redor deles, Julian e Gabriel abraçaram o futuro incerto juntos, como pai e filho, prontos para escrever um novo capítulo em suas vidas. A descoberta da verdade foi como um terremoto que abalou os alicerces de suas vidas. Gabriel, com os olhos cheios de lágrimas e voz trêmula, abraçou Julian com uma intensidade que vinha de anos de angústia e incerteza. Era um abraço que transcendia palavras, a união de dois destinos que se encontraram novamente após uma longa jornada de separação. Eu não posso acreditar que você está aqui, Julian, murmurou Gabriel, sua voz ainda trêmula. Pensei que você estivesse morto, que tivéssemos perdido você para sempre. Julian, igualmente comovido, se agarrou ao abraço de seu pai há muito perdido. Eu também pensei que estava sozinho no mundo, disse ele, suas palavras cheias de gratidão e alívio. Enquanto eles se abraçavam, as pessoas ao redor aplaudiam e enxugavam lágrimas furtivas. Era um momento de redenção e renovação, um lembrete de que mesmo nas ruas impiedosas da cidade, milagres poderiam acontecer. Com a verdade finalmente revelada, Gabriel e Julian não se limitaram a abraçar seu reencontro. Eles estavam determinados a fazer a diferença na vida dos menos afortunados. Juntos, lutariam não apenas por si mesmos, mas por todos aqueles que enfrentavam as dificuldades das ruas. E assim nasceu uma ideia. Gabriel, com sua influência e recursos, e Julian, com sua experiência de rua, fundaram uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar os desabrigados. Era uma ONG que forneceria abrigo, comida e oportunidades para aqueles que haviam sido esquecidos pela sociedade. Conforme os anos passavam, Julian, agora com uma família amorosa e um propósito maior do que jamais sonhara, mergulhou de cabeça no trabalho da ONG. Ele compartilhava sua história com os desabrigados que chegavam, oferecendo-lhes esperança de que uma vida melhor era possível. A ONG não era apenas um abrigo, mas um farol de esperança nas ruas escuras da cidade. A bondade de Gabriel e a determinação de Julian começaram a tocar os corações daqueles que se beneficiavam de seus esforços. Era uma jornada de redenção não apenas para Julian e Gabriel, mas para todos os envolvidos. E assim, em meio à agitação da cidade que nunca dormia, uma nova história estava sendo escrita. Era uma história de resiliência, compaixão e renovação, uma história que mostrava que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança podia brilhar intensamente, iluminando o caminho para um futuro melhor.